Não, eu vou colocar aqui, espera aí. É só para poder... Pronto. Pessoal, então, boa noite para vocês. Começando aqui a nossa segunda etapa. Hoje temos alguém aqui na sala, por favor. Alguém levante-se e vem aqui, por favor, para aparecer na gravação. Levanta aqui. Pode levantar, vem aqui, por favor. Espera aí, vem cá, dá a volta. Só para aparecer na gravação. Vai lá. Aí, Germânio está com a gente aqui na sala. Oi, Germânio! Que saudade, meu Deus! Também, tô morrendo de saudade de você, querido. Que saudade de ver todo mundo e abraçar todo mundo. O amor que a gente tem para tirar esse diploma. A gente também tá morrendo de saudade de você. Esse canudo. Grupo. Então, gente, olha só, o Germano está aqui com a gente. Né? Existem mais pessoas que virão, mas o Germano vai fazer companhia aqui para a gente hoje. Obrigado, Germano, pode voltar lá, o distanciamento. Pessoal, então é o seguinte, hoje, deixa eu só pegar o pincel atômico aqui, rapidinho. Hoje é o seguinte, pessoal, começa a segunda etapa. E tem um detalhe, eu não vou passar calendário para vocês, porque eu preciso entender ainda como vai ser a dinâmica da segunda etapa. Tá? Então, na semana que vem, eu já trago calendários de trabalhos, redações e prova prática. Tá certo? Também pretendo agora, nesse final de semana, fechar todas as notas de vocês. Tá? Então, vocês já vão poder constar no portal as notas de vocês. Ok? As notas, lembrando, elas ficam no Blackboard primeiro, depois eu lanço lá no RM de vocês. Ok? Pessoal, então, vamos lá para o nosso primeiro módulo de comunicação verbal e não verbal. Tá? É algo que a gente tem que saber. Como... Oi? Pode, mas deixa eu só fazer a introdução aqui, rapidinho, Germano. É muito importante que a gente saiba que o ser humano tem duas formas de comunicação. A verbal, que é essa que eu estou fazendo aqui agora com vocês, né? Eu estou comunicando, eu estou falando, então é comunicação verbal, aquela que sai da boca. Mas tem a não verbal. Quando o Germano chega aqui na frente e dá um tchau para vocês, o tchau que ele dá, o aceno que ele dá para vocês na câmera, é a comunicação não verbal. A comunicação não verbal é aquela que eu não uso a boca para fazer, eu uso o corpo, eu uso o gesto, eu uso o olhar para fazer. Ok? Tranquilo? Então, gente, na aula de hoje, nós temos 3 tópicos. Primeiro, os tipos de comunicação corporal, tom de voz e postura e o corpo fala. Ok? Então, vamos lá. Gente, como eu disse para vocês... Pessoal, quem acenou aqui... deixa eu ver aqui quem... Pessoal, um trato importante. Eu não consigo ler o chat. Tá? Para quem está chegando agora, não participou de outras aulas aqui na Unipac, eu não consigo ler o chat. Então, fica um pedido para que, se vocês quiserem, mandem um áudio rápido aqui para que a gente possa ouvir vocês aí em casa, tá? Porque, caso contrário, a gente não consegue se comunicar, tá? Eu não consigo parar aqui para poder ler mensagens de chat. Beleza? Quem quiser levantar a mão para falar algo, já vai falando aí, tá? Pode falar que a gente está ouvindo aqui. Então, gente, vamos falar dos tipos de comunicação corporal agora. Primeiro, a verbal é emissão da voz com som ou através da escrita. Tá? Isso aqui, o ato de escrever no quadro, é uma forma de comunicação verbal. Tá? Fala, Germano. Tá, mas isso é quando você fala legal, é comunicação verbal. Quando você faz o joinha, pessoal, o Germano está perguntando o seguinte aqui, só para vocês saberem. Quando ele faz assim, legal, o que é? Comunicação verbal ou não verbal? Quando ele verbaliza, ou seja, quando fala, é comunicação verbal. A partir do momento que você usa gestos, é comunicação não verbal. Tá? Então, gente, olha só, um detalhe da comunicação verbal, quando o Germano fala legal,
é voluntário. Ele decidiu falar. Ninguém o obrigou a falar. É algo voluntário, é dele. Saiu da boca dele. Então, ele quis falar. Tá? O corpo não o força a fazer isso. Já a não verbal é o seguinte. As pessoas, todos nós aqui, nós não nos comunicamos só por palavras, tá? Nós nos comunicamos de outras formas, como, por exemplo, movimentos faciais e corporais, gestos, olhares, a entonação da voz, tudo isso é importante, tá? Isso são os elementos não verbais da comunicação. Então, por exemplo, pode falar, Germano? Boa noite. Aí Comunicação não verbal, porque você usou entonação diferente. Oi? falar boa noite. Não verbal ou verbal? Não verbal. Olha só, o Germano deu exemplo aqui de comunicação não verbal, gente. A comunicação não verbal dele, ele falou assim, boa noite. Quando você usa uma entonação de voz diferente, o que é entonação de voz? É você mudar o tom da sua voz, tá? Quando você usa o tom de voz diferente, é um jeito de comunicação não verbal. Por quê? A comunicação não verbal, ela parte de dois preceitos. O primeiro deles é reação involuntária do corpo, tá? Reação involuntária. O que é reação involuntária? Você que está aí não está aguentando essa aula, você começa a olhar para o teto, começa a olhar para a parede, se entende muito fácil. Isso é comunicação não verbal. Por quê? É o seu corpo reagindo involuntariamente àquela ação. Quando você vai fazer uma apresentação e dá aquele nervosismo antes do início da apresentação, e você passa isso para o outro, reação involuntária. É o seu corpo reagindo àquela situação, é o seu corpo reagindo àquele momento de medo, tá? Agora, quando você usa entonação, isso é um ato comunicativo propositado, ou seja, você muda a entonação da voz de propósito, tá? Mário Sérgio Cortella, eu já falei isso com vocês. O Cortella, o Pondé, o Karnal, quem são esses filósofos? Por que eles sempre têm um tom de voz diferente? Porque eles descobriram que quando você cria uma característica vocal, ou seja, uma característica de voz, essa característica de comunicação não verbal, você muda isso de propósito e as pessoas passam a prestar atenção em você. Então, se eu chegar aqui, voz baixa, desanimado, cabeça baixa, olhando para o teto, batendo o pé, aí depois eu falo, gente, então, matéria está aí no portal para vocês podem estudar. Isso aqui é comunicação não verbal, por quê? Eu estou entregando meu desânimo para vocês. E a partir do momento que eu estou aqui falando com vocês são minha plateia, em nenhum momento eu posso entregar desânimo. Eu tenho que entregar para vocês ânimo. Por quê? Cortella, Karnal, Pondé, eles descobriram o seguinte: quem entrega ânimo cativa a plateia. Quem entrega ânimo conquista a atenção das pessoas. Por que o Steve Jobs, em todas as apresentações da Apple, era a grande atração, era uma atração maior do que o produto? Por um único motivo. Ele tinha entusiasmo naquilo que falava, né? O campo de distorção da realidade, que sempre dizem que o Steve Jobs cria, esse campo de distorção da realidade, deixa eu anotar aqui, campo de distorção da realidade. Quem gosta de apresentações e quer aprender a fazer uma boa apresentação, não deixe de procurar isso aqui, tá? O campo de distorção da realidade. Basicamente é o seguinte: eu sou tão apaixonado por uma coisa que pode ser a coisa mais banal do mundo,
mas eu entrego tanta paixão naquilo que eu falo, eu convenço as pessoas de que aquilo é a melhor coisa do mundo. E ninguém me tira isso da cabeça. Isso é praticamente sagrado discursivo. Com a diferença que o sagrado discursivo foi feito na França. E americano odeia tudo que vem da França, então eles não vão aceitar isso como teoria de negócio. Mas o campo de distorção da realidade é bonito, porque foi 100% fabricado nos Estados Unidos. O Germano está perguntando. Vou te responder, Germano, deixa eu só falar com eles aqui e passar a mensagem. Germano está perguntando o seguinte: por que os Estados Unidos não aceitam? Isso é uma questão cultural que vem de décadas, tá? E vice-versa, tá? A França, durante muito tempo, foi o centro cultural do mundo. As pessoas faziam questão de falar francês, as placas eram em francês. Tudo que a gente usa, se hoje a gente faz aula de inglês, a gente tem textos em inglês, usa palavras na língua inglesa, há 70 anos, 70, 80 anos, era o francês. As pessoas faziam questão de falar francês, era obrigatório praticamente falar-se francês. Existem ruas no Rio de Janeiro, onde hoje é a Avenida... Nossa, gente. Avenida Presidente Vargas. Antigamente era um bulevar muito grande, bem arborizado, aquela região toda do Rio. Lá você só podia entrar naquela rua, primeiro, se você estivesse vestido como a Europa estava vestida, e se você falava francês. As pessoas chegavam naquele local, e ao invés de se cumprimentarem umas às outras, falando, oh, bom dia, tudo bem? Nós falávamos, vive la France, viva a França. Então, a França era muito importante e isso foi sendo substituído pelos Estados Unidos no mundo. Então, esse peso cultural vale muito. Tanto que o americano hoje não se importa. Oi? Nós vamos falar isso nas últimas aulas dessa disciplina. Germán está falando que os Estados Unidos querem a liderança do mundo e não deixa ninguém fazer isso. Vocês saberão isso nas últimas aulas do curso, porque o que o Germano falou tem todo sentido e é verdade. O que o Germano falou é 100% verdade. Tá? Então, prosseguindo aqui, gente, nós temos também a comunicação paraverbal. Tá? A comunicação paraverbal compreende o universo dos ritmos, entonações, timbres, tons de voz, vocabulário e dos silêncios. O que a comunicação paraverbal faz? A comunicação paraverbal diferencia-se naquilo que eu falo com vocês aqui em sala de aula, daquilo que eu falo com os meus amigos fora da sala de aula. E por que é isso? Porque nós somos moldados por algo chamado contrato social. Mas, muito além disso, nós, dentro de um contrato social, nós temos um papel social. O que significa cada um desses dois termos aqui? Primeira coisa, contrato social. É um contrato que você assina quando nasce. Para que você viva em sociedade, para que você viva com outras pessoas, você, quando nasce, assina um contrato com o Estado, ou seja, com o país que você vive, falando o seguinte: eu renuncio a toda a liberdade que eu tenho em troca de poder viver com outras pessoas. E quando você assina esse contrato social? Na sua certidão de nascimento. Certidão de nascimento é o seu primeiro contrato social. Tá? Ah, Ricardo, eu nunca quis nascer no Brasil. Não posso fazer nada. O seu contrato é com o Brasil. A sua certidão de nascimento prova isso. Ah, mas o meu contrato social eu queria que fosse na Eslovênia. Naturalize-se esloveno, naturalize-se eslovena para ter esse contrato social.
Ah, Ricardo, eu odeio viver em sociedade, eu quero viver no meio do mato. Não tem problema. Por quê? A partir do momento que eu quero viver no meio do mato, você também assina um contrato social. Você renuncia à vida em sociedade e passa a viver no meio do mato. Então você vai sobreviver às leis da selva. Tá? Então, todos nós somos obrigados a ter um contrato social na vida. Isso indifere. Por último, nós temos um papel social. Aqui agora, como vocês, eu estou como professor. O meu papel social é passar conteúdo para vocês, explicar a matéria, tirar dúvidas e provocar conhecimento em vocês. Vocês aqui, por outro lado, e vocês inclui-se aqui o Germânio, que está fazendo uma comunicação não verbal olhando para a parede, tem um detalhe. Vocês estão aqui para aprender, para tirar dúvidas, para fomentar conhecimento, para questionar, para tirar dúvidas e para obter isso aqui. Conhecimento técnico e prático para aplicação profissional. Isso é a nossa comunicação paraverbal. Então, o porquê que eu estou aqui nesse papel? Eu estou cumprindo esse papel com base na comunicação paraverbal. Eu escolho palavras diferentes que eu não usaria no meu dia a dia, eu escolho ritmos e tons diferentes de voz que eu não usaria no meu dia a dia, eu escolho silêncios, timbres, tudo diferente para que você tenha essa experiência paraverbal do contrato social. E é o seguinte, formas de comunicação. Comunicação verbal é utilizada durante 7% do nosso dia. Ou seja, durante as 24 horas do dia, eu falo só 7% dele. Então, se num dia, o dia tem 24 horas, 24 dividido por 10, 2 horas e 40. Então, eu falo menos de 3 horas por dia. Tá? Comunicação não verbal, que é aquela dos gestos, dos olhares, 55%. Ou seja, durante o meu dia, eu falo mais com o corpo do que com a voz. Já a paraverbal, que é aquela que eu tenho que pensar muito antes de falar, 38%. Se eu somo a paraverbal com a verbal, eu consigo aqui 45%. Ou seja, mesmo se eu somo os dois, eu ainda falo mais com o corpo do que com a voz durante as 24 horas do dia. Pessoal, alguma dúvida? Germânio, tudo certo? Pessoal de casa, alguma dúvida? Quem tiver dúvida, por favor, fale. Vamos usar a comunicação verbal, pelo amor de Deus. Tá todo mundo quieto hoje. Oi, Germano. Já, espera um pouquinho. Só que eu não posso te deixar sair, Germano. Você quer ficar mais perto da janela? Não, mas espera aí que a gente já está acabando. Pessoal, então, como ninguém tem dúvida, vamos prosseguir aqui. Tons de voz e postura. Pessoal, quando a gente fala de tom de voz, a gente tem que pensar o seguinte. O tom de voz, ele é muito importante, mas ele costuma ser mais importante que as próprias palavras ditas. Tá? Às vezes eu posso dar uma ferrada monumental em alguém e eu não preciso ser ríspido. Eu posso ser educado, eu posso ser cortês. Tá? Eu posso ter elegância, até mesmo quando eu vou fazer uma crítica. Tá? Então, simpatia, calma e humildade no tom de voz vão gerar você uma conversa amistosa e agradável, e um clima de compreensão mútua. Então, se eu chego aqui para o Germânio, por exemplo, eu estou sentado aqui, tá, gente? Estou sentado na cadeira. Aí eu chego para o Germânio e falo assim, Germânio, boa noite, tudo bem? Como que vai ser a sua resposta? Se eu chego para você nesse tom de voz, você vai... Mas eu digo assim, se eu uso esse tom de voz, a sua reação vai ser muito melhor, não vai? Agora, se eu falo assim, Germano, boa noite, tudo bem com você?
Qual que vai ser a sua redação? Qual que vai ser a sua reação? Exato, tá vendo? A situação muda. Se eu chego para vocês e converso com educação, com calma, com paciência, a reação de vocês é totalmente diferente. Uma dica, gente, por favor, levem sempre as coisas pelo lado profissional, nunca pelo pessoal. As pessoas não precisam saber da vida de vocês, tá? Qual é o problema muito grande que a gente tem, principalmente em comunicação de alta performance, quando as pessoas vão apresentar algum produto ou serviço? Elas contam a vida delas, a vida dela toda. A pessoa conta toda a vida dela, conta onde que ela nasceu, o que que ela tomou de café da manhã, o que que ela comeu no almoço, o que que ela jantou. Fala, e agora eu estou aqui. Eu não preciso saber da sua vida toda para você me contar a sua história. Já leve as coisas para o lado profissional. Tá? Se alguém criticou algum trabalho seu, nunca leve para o pessoal. Sempre profissional. Aceitem críticas, é sempre importante. Brigou com algum colega de trabalho, brigou com alguém da agência, nunca leve para o pessoal, sempre leve para o profissional. Tá? A comunicação não deve ser invasiva. O que é invasivo? Deixa eu fazer o... Como eu tenho um voluntário aqui do meu lado... Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu tô... Peraí, que ninguém tá vendo a gente não, Germano. Peraí. Aí. Pronto, estamos no mesmo papo. O que é comunicação invasiva, pessoal? E aí, Germano, tudo bem? Eu vou, dou tapinha nas costas, bato no ombro. Isso é como... Então, assim, é dar tapinha nas costas, é segurar a mão, abraçar, abraça. Gente, isso é comunicação invasiva, tá? A comunicação, em nenhum momento... Obrigado, Germano. Só voltar aqui para o lugar. A comunicação, pessoal, ela jamais deve ser invasiva, tá? Por quê? Todo ser humano tem seu espaço. E o distanciamento de 1,5 metro prova isso, tá? A gente tem um espaço demarcado inconscientemente. E eu preciso observar isso. Quem está do outro lado tem que observar esse tipo de situação, esse espaço. Então, para evitar isso, primeira coisa, eu, como orador, eu tenho que me abster de, primeiro, contar piadas, tocar na pessoa, tapinha nas costas, segurar a mão, falar muito próximo do público, dar beijinhos, falar, oh, meu fofinho, minha fofinha, meu querido, minha querida. Isso é péssimo, tá? Evitem isso na vida de vocês. Por quê? Essas atitudes podem ser taxadas de grosseiras e inoportunas. E dicas para vocês. Primeira coisa, gente, um aperto de mão firme passa segurança. Ombros retos passam disponibilidade e atenção. Olhar nos olhos traduz respeito. Então, todas as vezes que vocês forem conversar com alguém, olhem nos olhos das pessoas. Olhem sempre nos olhos das pessoas. Aqui, neste momento, eu não estou olhando para outro lugar, eu estou olhando diretamente para vocês. Olhar nos olhos quer dizer respeito. Se eu olho nos olhos de vocês, é porque eu tenho respeito por cada um que está aqui. Olhar nos olhos, sim. Olhe sempre nos olhos das pessoas, porque isso traduz respeito. Por último, e não menos importante, está o sorriso. Tá? Sorriso é um ato de apaziguamento. Tá? Se a pessoa tem alguma resistência com você, com o sorriso você consegue quebrar isso. Tá? Pessoas sorridentes estão mais propensas a serem avaliadas positivamente e a receber mais confiança do que as sisudas. Vocês lembram daquele teste do boa noite que nós fizemos lá no início do semestre, né? Eu pedi para você, gente, falem boa noite. Desse jeito, aí todo mundo, boa noite. Aí todo mundo põe um sorriso. Vai, Germano, sorria. Aí fala boa noite no 3. 1, 2, 3 e... Boa noite. Vai, Germano. Sorri e diga boa noite.
Isso mesmo. O tom de voz muda, então apliquem isso na vida de vocês. E a nossa expressão facial é a tela com a qual as pessoas sabem como estamos psicologicamente. Então, mantenha a coerência facial no contato com o público. O que isso significa? Vamos pensar o seguinte. Eu vou fazer uma propaganda para a Netflix sobre uma série de crimes. Eu não vou chegar na Netflix e falar assim, galera, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai apresentar para vocês aqui uma campanha publicitária sobre crimes. Nós pegamos aqui a história da Elise Matsunaga, nós transformamos em 10 episódios super legais, super bacanas, e vai ficar muito divertido. A gente vai mostrar todo o crime que ela cometeu. Gente, pelo amor de Deus, né? Eu tenho que ter seriedade e ficar com um tom solene, né? Por quê? Eu não posso falar de coisas tristes sorrindo. Por exemplo, galera, atenção, acabou de cair um avião com 350 pessoas lá no oceano. Gente, pelo respeito, né? Acabou de cair um avião, tinham mais de 300 pessoas naquele avião. Pronto, tá? E eu também não posso falar de coisas alegres com semblante triste. O que seria isso? Pessoal, vocês estão entrando de férias a partir de hoje. Não posso fazer isso. Eu estou falando de uma coisa alegre. Pessoal, a partir de hoje vocês estão entrando de férias. Eu tenho que ter um semblante. E outra coisa, eu preciso ter uma expressão facial adequada à circunstância para obter credibilidade, tá? E o contrário é verdadeiro, tá? No momento, a expressão facial inadequada à circunstância, eu perco a minha credibilidade. E qual tipo de orador vocês preferem ser? Qual tipo de oradora? Aquele que tem um semblante leve e arejado ou aquele que é angustiado, que está nervoso, que está com medo de apresentar, que está com medo de encontrar os pares? Gente, sejam pessoas mais tranquilas, mais leves. Não precisam ter medo. Comunicação assertiva está aí para isso. Dá para a gente mostrar que tem segurança e certeza daquilo que a gente fala. Tá? Eu preciso ter segurança naquilo que eu falo. E quando eu for falar, quando tiver tom de voz e postura, eu preciso perceber o seguinte. Primeiro, expressões faciais adequadas às circunstâncias da apresentação que vão gerar credibilidade e admiração. Nosso amigo Germano, por exemplo, se ele fosse uma pessoa sisuda, se ele andasse muito sério no campus, ninguém ia acreditar que ele participa das aulas, que ele é bem-humorado. Mas a partir do momento que ele vai para os lugares e se mostra uma pessoa bem-humorada, isso gera credibilidade para ele. As pessoas confiam mais nele. E isso vale para vocês também. Façam um teste. Se vocês são pessoas muito sisudas, se soltem um pouquinho. Tem gente que gosta da fama de mal, mas evitem isso. Tem situações que isso é bom, tem situações que não é bom. Diga, Germano. É o jeito da pessoa. Sim. Ai, que bom. Eu choro, eu rio, eu choro. Tem várias coisas. Sim. Pessoal, o Germano está falando uma coisa que é certa. A gente nunca está 100% do tempo bem. Mas a gente tem que saber equalizar e dosar isso, né? A gente tem que avaliar onde eu estou e qual é o tom que eu preciso me apresentar. Tá? Alguma dúvida em relação ao tom de voz e postura? O Germano já mandou a dele aqui, pessoal das janelinhas. Washington, Bianca, André, Juliana, Lívio, Loren. Pessoal, pode falar, André? Quando você estava falando do tom de voz, eu lembrei muito lá, você lembra lá do Big Brother, cara, do pessoal falando do Fiuk, que o Fiuk, ele, tipo, mantinha um tom de voz calmo, tranquilinho, mas estava sendo agressivo no final das contas, que, tipo, ele meio que escondia a agressividade dele com um tom de voz tranquilo, calmo. Você chegou a ver isso? Vi sim, André. Qual é o grande X da questão? É a forma como você se apresenta, os seus gestos. E como eu disse, o corpo fala. A partir do momento que o corpo fala, eu preciso ter cuidado
da forma que eu vou me apresentar. Tá? Então, por exemplo, eu posso falar calma, mas a partir do momento que eu começo a bater muito na mesa, a aproximar demais, a querer pôr a mão, eu já me torno agressivo, a pessoa vai se afastando um pouco. Tá? Tranquilo? É tranquilo. É que eu Beleza. lembrei na hora, você falando ali de tom de voz, falei, caralho, velho, eu fui o quê? Bom, pessoal, então para a gente encerrar, isso aqui é uma introdução da próxima aula. O corpo fala, sim, o corpo de todos nós aqui tem uma boca gigantesca, tá? Por isso, como o corpo fala e o corpo mostra muito sobre o que a gente faz e deixa de fazer, a gente tem que tomar algumas atitudes. Primeira delas, eu não posso me escorar nas paredes ou debruçar a cabeça. Se eu sou uma liderança e eu estou uma pessoa apresenta algo para mim, eu não posso abaixar minha cabeça na parede e ficar com a cabeça colada na parede. Por quê? Eu estou mostrando que aquilo está um saco, que eu estou sem paciência alguma para tratar daquele assunto. Depois, mascar chiclete ou fumar durante uma fala. Eu passei por um constrangimento terrível durante uma apresentação, a pessoa apresentando no congresso e a pessoa do meu lado cortando unha. Estava lá a pessoa falando, então, aqui a gente comenta sobre a história, e tec. Estava lá o cortador de unha, a pessoa cortando unha. Um negócio tão desagradável que todo mundo parou. A menina que estava se apresentando ficou extremamente constrangida. Sabe o que é isso? Desleixo. Ninguém está prestando atenção naquilo que você fala. Outra coisa, comer na frente da pessoa. Por exemplo, eu estou aqui, o Germano começa a comer na minha frente. E tá lá comendo. Tá com um banquete aqui. Tem um frango assado, tem uma maionese e uma farofa. E tá lá o Germano comendo. Gente, isso é desagradável, porque além de voar o perdigoto na cara de quem fala, também isso mostra que a outra pessoa não está nem aí para isso. Outra coisa, gritar para pedir algo. Exemplo. Ô, Germano, fecha a janela aí para mim, por favor. O Germano está aqui na minha frente. Eu posso falar, Germano, pode fechar a janela, por gentileza? Obrigado. Tá vendo como é que é diferente? Totalmente. Agressividade, não precisa disso. E aí depois educação. Exatamente, o Germano resumiu tudo. Quando eu grito com alguém para pedir algo, é falta de educação. Não façam isso. Outra coisa, bocejar. Quando eu bocejo, eu revelo falta de interesse naquilo que está sendo dito. Eu já falei de cortar as unhas, mas lixar também é terrível. Às vezes a gente chega numa loja, tá lá a pessoa no caixa lixando a unha. Já aconteceu isso comigo. Eu estava numa loja, precisava comprar um utensílio lá para casa, e a menina lá lixando unha, perfeito. Eu fui embora, eu nem esperei. A hora que ela falou, moço, vem cá, eu falei, não, filho, precisa não. Pode deixar, já vi aqui, não tem não. Outra coisa, gente, a pessoa tá lá falando algo, e muita gente abre o espelhinho e começa a maquiar. Não façam isso. E outra coisa, não reclamem da vida. Por quê? Quando eu reclamo da vida, meu corpo fala. E às vezes, quando a gente reclama da vida, o corpo se entrega de um jeito terrível. Então, evitem fazer isso. Bom, pessoal, na semana que vem, eu trago para vocês o calendário da segunda etapa. Tá? A sua vai ser semana que vem, a gente já acertou isso. Uhum. E a gente vai falar mais sobre o corpo fala. Pessoal, alguma dúvida? Germano, já está tudo certo? Tudo certo, professor. Aí, ó, tudo certo, beleza, André, Liv também falou. Juliana também falou, ok. Então, gente, ó, boa noite para vocês. Até a semana que vem. Pessoal de comunicação de alta